Finalzinho de 2023, esse ano que não foi nada fácil e não está sendo ainda nesse finalzinho. Com essa temperatura alta, meus irmãos, vocês sabem que vai gerar uma dificuldade maior no nosso país. Regiões que são mais secas, que já têm dificuldade com água, vai piorar. E os preços, no geral, dos alimentos sempre sobem em períodos de seca, já que fica difícil você engordar o gado, fica difícil você plantar os alimentos e etc, etc. Então não está sendo nada fácil esse ano de 2023, ainda mais assumindo aí quem assumiu para piorar toda a situação, né? Só que, como é final do ano, as pessoas gostam de pensar que o próximo ano será melhor. Nós próprios fazemos planos para nós, é perder aquela barriguinha, conquistar a casa própria ou o carro próprio, enfim, cada um tem o seu sonho e deve lutar por ele. Só que, meus queridos irmãos, a própria mídia está falando que o próximo ano não vai ser nada fácil, até a nossa internet pode sumir. É o que diz a matéria enviada pelo nosso querido irmão Luciano José Oliveira Tito. Já deixo um abraço forte para ele. E a matéria segue dizendo, meus irmãos, uma matéria recente, viu, de 14 de novembro de 2023, segue dizendo que um pesquisador chamado Peter Baker afirmou com suas palavras: essa é a primeira vez na história em que há uma convergência entre o aumento da atividade solar e a dependência da internet pelos humanos. Uma tempestade solar pode causar um apocalipse na internet ano que vem. E foi publicado isso aqui que ele falou, viu? Até porque não é o Davi que está falando, é um especialista lá dos States. Foi publicado pelo Insider Paper na quarta-feira, também agora do mês 11 de 2023, no dia 13, tá certo? E a previsão desse professor Peter Beck, que é da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, ele que é responsável por desenvolver sistemas de alerta sobre atividades solares que possam prejudicar a tecnologia mundial. Então, quer dizer, o cara, além de ser professor, ele é justamente o cara que desenvolve, né, ali os sistemas e tal, coisas para prever e proteger essa tecnologia que é usada. Então não é pouca coisa que está falando, o cara está dizendo, justamente esse cara, que agora o próximo ano de 2024 pode trazer um apocalipse, meus nobres, para a internet. Eu, sinceramente, quando vejo essas coisas, já disse pra vocês, né, como esse calor, por exemplo, né, sendo que a gente tava passando aí por frio, a gente não aguentava mais aquele frio, aí de repente muda assim, eu fico com a orelha em pé, né? Tem as narrativas que a mídia já passa pra gente, todos nós sabemos, que você inclusive nem pode desmentir mais, né, qualquer vídeo que negue as versões oficiais está proibido, mas quando a gente lembra de velhas teorias como o HAARP, eu fico realmente impressionado, meus irmãos, ainda mais quando eu vejo a esquerda crescendo tanto, né? Países aí comunistas como a China, né, Rússia, estão crescendo muito no mundo, estão se tornando as verdadeiras potências econômicas, e eles são os que mais querem dar em cima da internet. Eles não veem a internet como boa coisa, né? E aí vem isso meio que a calhar os caras justamente nessa hora. Não sei, isso me parece estranho. Pergunto a você se você também considera isso. Eles ainda continuam na matéria dizendo o seguinte, ó: a internet atingiu a maioridade numa época em que o sol estava relativamente calmo e agora está entrando numa época mais ativa, afirmou o pesquisador. Segundo ele, é a primeira vez na história em que há uma convergência entre o aumento da atividade solar e a dependência da internet pelos humanos. A última atualização do Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA indica que o ciclo solar de 25 anos, né, que prevê uma super tempestade solar, deve atingir o pico mais cedo do que inicialmente previsto. As projeções apontavam para um pico em julho de 2025, mas agora acredita-se que a fase mais intensa poderá ocorrer já agora em 2024. As tempestades solares acontecem quando uma grande bolha de gás, eu já vi isso no Discovery mesmo, né? Eles dizem que é como se fosse um peido do sol, né? Explicando para vocês, onde ele expele ali, né, pelo aquele buraco superaquecido, um pouco do seu plasma. E aí é injetado aquilo ali, aí como é um material mais denso, né, em vez de ser só os raios solares como de costume, ele é um material mais denso, né? Inclusive, pelos cientistas isso é chamado de ejeção de massa coronal, né? E se atingir a Terra, né, essa nuvem de plasma, ela é composta por partículas eletromagnéticas carregadas, prótons e elétrons, né? E elas vão interagir com o campo magnético que circunda o nosso planeta. Porque, segundo eles também, né, o nosso planeta tem uma proteção de campo eletromagnético que filtra essas coisas. Mas se for muito assim, aí fica difícil, né?
Aí, segundo eles, né, o especialista, justamente que trabalha para evitar e criar sistemas contra isso aqui, ele diz que isso pode afetar a rede elétrica, satélites, cabos subterrâneos de fibra óptica com revestimento de cobre, inclusive esses mais modernos, né, que tem revestimento de cobre. Também vão ser atingidos sistema de navegação e GPS. Imagina a bagunça que é, né? Porque hoje todo taxista, Uber, iFood, todo mundo viajando. Todas as pessoas que eu vejo sempre viajando pelo GPS. Eu tento evitar o máximo possível, já para não ficar dependente disso aqui, né? Aquela historinha de pegar um mapa, ver ali as rotas que você vai passar, hoje ninguém usa mais, família. Porque você tem ali o GPS em tempo real, parece que você está num videogame, né? Eu usei, até gravei aqui para vocês, a primeira vez que eu usei, foi até na Mimosa. E eu fiquei bobo, velho, porque parece mesmo a gente que gosta de game também, deve lembrar de Driver, GTA e etc, etc. Você tem um mapinha ali, você vai andando e vai fazendo o percurso, meu amigo. E é a mesma coisa, então é impressionante mesmo, né, a tecnologia. E infelizmente causa dependência, que é o lado ruim, que eu acho, né. Antigamente você pega um taxista e fizeram inclusive esse teste, né, logo quando o GPS estava começando, teve uma matéria do Fantástico, época que eles ainda faziam alguma coisa que preste, né, algum serviço de utilidade pública. Logo quando lançou, eles pegaram o mais moderno que tinha e um taxista bem velhinho já, cabelinho branco, com coroa mesmo. Aí fizeram o teste para ver quem era mais rápido, o GPS ou o coroa. É claro que o coroa chegou em uma viagem pequena com mais de 5 minutos de vantagem, né? Aí a Globo ainda ficou puxando, não, mas o GPS passou por umas rotas mais seguras e não sei o que. Mas o fato é que a experiência, né, humana, o trabalho do homem ali todos os dias, passando pelas ruas, ele sabia os atalhos, como evitar, né? No caso, o trajeto do homem, se fosse olhar, ele era mais longo, porém, com menos trânsito, então ele chegou bem mais rápido, né? Aí, meio que ficou isso provado, né? O GPS era bom, mas ele não tinha essa noção de, ó, eu vou evitar essa rua, esse horário, tem mais gente passando, né? E aí, de lá pra cá, meus irmãos, isso aí é do tempo que eu ainda assistia, né? Eu acho que o tempo que eu ainda trabalhava no shopping, então faz décadas isso aí, né? Aí olha só para os dias de hoje, né? As pessoas ficaram totalmente dependentes, quase escravas dessa tecnologia. Aí imagina se o sol dá um peido desse aqui, né? E isso para de vez. Era um caos, meus irmãos. Agora repito, não sei se vai ser o sol mesmo que vai fazer isso, mas imagino, meus irmãos, que possa acontecer mesmo, tá certo? E aí eles falam o seguinte, para finalizar essa matéria, né? Se tivermos um aviso, cada minuto conta, porque é possível colocar os satélites em modo de segurança. Você pode desligar os transformadores da rede para que não fritem, explicou ele, né? Ele também diz o seguinte, todo mundo pensa, meu computador está aterrado, estou bem. Mas em um evento como esse, se você direcionar correntes indutivas para a superfície da Terra, quase pode funcionar ao contrário. Você pode acabar realmente fritando coisas que achavam que eram relativamente seguras. Então teu PC, meu irmão, já está na mira, viu? E aí também o GPS, como eu falei, transmissores de rádio, beleza. Equipamento de comunicação em geral, tá certo? Para finalizar. Então, meus nobres e queridos irmãos, isso aí é as boas novas para 2024, segundo o sistema. E o pior é que era comum, né, nesses anos. Inclusive, essa onda de calor, ela vem para calar a nossa boca, né? Porque até agora, nesses 9 anos de canal, sempre que a mídia anunciava alguma coisa assim, acontecia o contrário. Eu sempre zoava isso aqui, mas com essa onda de calor, não, foi o oposto. Realmente aconteceu como eles disseram, olha, vai ser os tempos mais quentes dos últimos anos, e de fato está sendo. Agora a pergunta que eu faço, de fato é a natureza, meus irmãos? É a natureza mesmo que está proporcionando essas mudanças? E se for, quão de verdade tem nas teorias da inversão dos polos magnéticos, dos campos magnéticos da Terra? E aí, como é que fica essa história? Será que todos esses efeitos também não poderia ter a ver com isso, né? Só que infelizmente isso não está no consenso, né? Isso aí não se fala. A parada é o clima e acabou, né? Então, o que a gente pode fazer além de observar, né, meus nobres e queridos irmãos? Agora realmente para mim é muito esquisito, muito estranho, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para mim são sinais, no fim da história, seja o que for, para mim são sinais, meus nobres e queridos irmãos. O comportamento das pessoas, para mim, não deixa dúvida, né? E eu acredito que muitos de vocês também já devem estar pensando assim ou parecido. Então, meus irmãos, esse vídeo vai encerrando por aqui. Eu já peço que você deixe aquele like maroto, né? Para ajudar aqui no engajamento. Se puder, comente também, isso ajuda muito. E melhor ainda se você compartilhar. Nós temos o vídeo do canal 1, tá lá, né? Com Idiocracia. O filme onde o Bigodinho, né? Fazia invocação de
coisas ocultas, tá tudo lá. Inclusive esse eu deixei o link para você poder assistir lá, tá certo, meus irmãos? E quero que você me siga também, se você puder, lá no Insta. Lá eu tô postando, lá vai ter muita coisa nova, novidade, eu tô preparando para vocês. A gente chegou, quero agradecer a cada um, a 6 mil seguidores lá no Insta. A meta é 10 mil, batendo os 10 mil, eu já dei a palavra a vocês aqui, que alguns dos arquivos que eu tenho sobre o que está acontecendo lá em Israel, eu vou disponibilizar para vocês o link para vocês baixarem por lá. Vocês vão ver o vídeo, ó, é esse aqui, pessoal, vai entrar aqui, aí você copia o endereço e vai lá baixar gratuitamente. É eu mesmo que vou postar o arquivo, então não tem perigo de ter vírus nem nada do tipo, tá certo, família? Basta a gente chegar aos 10 mil, palavra de Davi, eu vou liberar esses vídeos para vocês lá no Insta, tá certo? Então já vá seguindo lá, fora que também você fica sabendo de bastidores, broncas que acontecem aqui na plataforma e etc, etc. Então segue lá, a gente se encontra com 2 vídeos todos os dias aqui, uma às 18h10, né, ou seja, 6h10, e o outro às 7h30 da manhã. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!